Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Dia 11 de novembro, Contabilidade Internacional. Hoje a gente tem como programação a apresentação do trabalho dos grupos, né? Então, a gente está encerrando hoje as aulas normais do semestre letivo. Semana que vem já é a nossa prova bimestral. Então, a ideia hoje é falar um pouco desse fechamento e fechar com as apresentações. Em relação às notas, só para a gente deixar alinhado, é bom que o vídeo fica gravado e qualquer dúvida vocês podem recorrer a isso aqui para a gente fechar. São duas notas, né? A nota parcial e a nota da prova bimestral. A nota parcial é a somatória das atividades que foram apresentadas em sala, né? Então, todos os módulos, se você for lá no AVA, tem uma atividade, seja uma apresentação, seja um artigo, seja exercícios. Então, a soma dessas atividades vai dar uma nota de 0 a 10, né? As duas atividades mais importantes são as duas apresentações. Então, teve uma apresentação que vocês fizeram no dia 28, né? Então, a apresentação foi feita pelos grupos e a última apresentação que está programada para fazer agora. Então, cada apresentação, ela vale 3 pontos. Vou colocar aqui no chat, que fica mais fácil. Então, cada apresentação vale 3 pontos. Desses 3 pontos, um ponto pela apresentação, pelo material entregue, né, pelo trabalho apresentado, escrito. O segundo ponto, ficou um ponto, isso aí é um ponto. Tá? O segundo ponto é pela apresentação oral. Nesse caso aqui é uma nota individual. O primeiro item, a mesma nota para todo o grupo. E o terceiro ponto é pelo resumo. Então, vocês vão fazer o resumo com a apresentação dos outros grupos, mas tem feito sempre, né? Então, o grupo que apresentar, ele faz o resumo dos outros grupos. Então, 3 pontos do trabalho 1. 3 pontos. E o trabalho 2, a apresentação 2, mais 3 pontos. Então, aí nós temos 6 pontos. E as outras atividades, mais 4 pontos. Né? Um ponto para cada uma das atividades que foram apresentadas. Ok? Então, quem postou as atividades nos prazos definidos, a nota vale a pontuação máxima, ou 3, ou 2, ou 1, de acordo com cada atividade. Quem postou fora do prazo, né, vai valer metade do ponto. Então, se alguém tem alguma atividade que não postou ainda, dá uma olhada no AVA lá, que pode me enviar isso até o dia da prova. Nossa prova é na semana que vem, dia 18 de novembro. Não sei se essa data é feriado, eu até preciso confirmar. De qualquer maneira, se for feriado, a prova vai ficar no portal disponível para vocês em até 48 horas, então não seria um problema isso para vocês. Então, vocês podem apresentar essa atividade que vocês, se alguém não fez, pode postar até, eu vou colocar até dia 19, por conta dessa dúvida se é feriado. Então, fica até dia 19 de novembro. Ok? Então, até dia 19 de novembro, vocês podem postar as atividades caso alguém ficou sem fazer nenhuma atividade. Então, quando postar no AVA lá, vai aparecer para mim a data em que vocês postaram, então fica fácil para eu controlar, tá? Então, em relação às notas, é isso, né? A nota parcial 1,
a prova parcial, né, vale uma nota, e a prova bimestral vale de 0 a 10. Então, a prova bimestral vale de 0 a 10, soma a parcial com a bimestral, divide por 2, aí nós temos a média, tá bom? Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum ponto sobre isso. Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Em relação à nossa prova bimestral, até aqui ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Eu vou falar um pouco da prova bimestral. Em relação à nossa prova, os temas que abordamos nesse semestre e que a gente vai demandar na prova, basicamente são as questões ligadas à governança, a riscos e fraudes, CPC 36 e CPC 02 e a Lei SOX. A Lei SOX e as diferenças entre o US GAAP e FRS. Então, basicamente, são esses os pontos que vão por tópicos, né? Todos esses temas estão integrados, estão interligados, é uma cadeia de eventos que ocorreram, e aí todos eles, a governança só foi possível por conta de riscos de fraudes, né? Tanto eminentes como aquelas que realmente ocorreram, que foram realizadas, e com base nessas fraudes, nesses eventos todos que marcaram o mercado financeiro e afetou de uma forma muito forte a credibilidade das empresas, o risco da informação. Foi um cenário muito impactante, onde o risco de quebra das empresas foi muito eminente. Então, tudo isso veio para corrigir, a Lei SOX sempre por conta disso. E o desdobramento mais imediato para a contabilidade desse processo, tanto das fraudes quanto da Lei SOX, basicamente foram os processos de governança, que afetam diretamente a nossa profissão, e a migração para um conjunto de práticas internacionais de contabilidade. Então, além de toda a questão da qualidade da informação, havia uma percepção e eu acho que isso faz todo sentido, de que informações contábeis produzidas com diferentes modelos e que resultam em avaliações de empresas tão divergentes. Então, eu tenho casos de empresas que você pegava no BR GAAP, que eram as práticas do Brasil antes da IFRS, a 6404, lá, que é a lei das SAs, você tinha no Brasil um lucro monstruoso. Eu tenho até um estudo que foi feito esqueci o nome. Era uma subsidiária da Petrobras, daqui a pouco eu ver o nome aqui, que dava um lucro fenomenal, milhões de reais, e aí depois que você convertia para o ISGAP, isso virava prejuízo. Então, esse tipo de situação, ela joga muito contra a contabilidade, é óbvio, e ela joga muito contra também a segurança das transações, porque aí você perde uma referência do que é o valor mais... eu estou mandando aqui, tem gente pedindo o link aqui. O valor que é mais apropriado para a informação contábil. Então, quando você pega o CPC 00, que é a estrutura conceitual básica para as informações contábeis, ele coloca lá que corrigir a assimetria da informação talvez seja o principal papel da contabilidade. Então, a gente fala isso para vocês há algum tempo, talvez agora faça um pouco mais de sentido isso. O que é essa assimetria da informação? As diferentes visões que cada parte do processo que está negociando tem a respeito de um mesmo evento, né? Então, enquanto tem
de um lado, a parte da empresa que domina um volume muito grande de informações, num detalhe muito aprofundado. Por outro lado, tem algum stakeholder, algum parceiro, algum agente externo que está negociando com aquela empresa e que não tem informações contábeis no mesmo nível, ou pelo menos a nível de que permita a ele conhecer o que está acontecendo. Né? Então, quando você vai para uma negociação onde um lado tem muita informação e o outro lado não tem nenhuma informação, você cria dois problemas. Primeiro, um lado claramente tem vantagem sobre o outro, e isso pode gerar algum tipo de manipulação de mercado. E, já conhecendo isso, naturalmente, há um aumento da desconfiança, da insegurança. E aumento de insegurança é aquilo que a gente fala, resulta num aumento de risco. Se você tem mais risco, você tem mais necessidade de ter informações que lhe conforte para uma operação. E aí isso envolve uma série de gastos de controle, tanto gastos como consultoria, com assessoria, como gastos de controle. E aí você cria cada vez mais uma estrutura dos órgãos reguladores, agentes estatais, paraestatais, autarquias, fundações, você cria uma série de entes que sempre vão colocando regras, e mais regras, e cada vez dificultando mais a livre negociação entre as partes. Então, é esse o processo que a gente está inserido. Né? Então, quando a gente começa a falar esse tópico, né, na linha do tempo, ele começa, basicamente, primeiro com essa questão do fluxo internacional de capitais. Então, os recursos são cada vez mais, seja para fins de transações comerciais, compra e venda, quanto para fins de financiamento. Então, é cada vez maior o número de pessoas que investem em empresas em mercados distantes do seu. Né? Então, isso cria essa necessidade de que esses mercados tenham alguma sinergia em relação à qualidade da informação. Tá? Então, na nossa prova, eu estou pedindo, primeiro, questões ligadas... faltou um ponto que eu não comentei aqui, que foi o CPC 32. Tá? Estou olhando aqui agora, faltou isso. CPC 32 foi um dos itens que a gente comentou, né? Tributo sobre o lucro. Ele cai de uma forma que permite com que a gente identifique os efeitos tributários de todo esse processo de mensuração. Né? Então, a gente viu lá como que a informação contábil ela é bem divergente da visão fiscal. Né? Então, isso cria uma necessidade de muitos controles paralelos. Né? Por isso que tem muita gente que defende o modelo simplificado de tributação, né? Também para as grandes empresas. Né? Assim como tem o Simples, que é um modelo muito menos oneroso para as empresas, tanto do ponto de vista de recolhimento quanto do ponto de vista de obrigações acessórias, facilitaria muito a vida das empresas e, consequentemente, da sociedade em geral, que essas regras tributárias não fossem tão complexas, tão divergentes, exigissem tanto das empresas. Tá? Então, sobre isso que vai cair na prova, são esses os tópicos. Eu só faço alguns alertas, né? Infelizmente, nem todo mundo faz, mas o alerta serve para todo mundo. Eu percebi em algumas questões anteriores respostas exatamente iguais das questões dissertativas. Então, eu passo um texto lá, eu vi lá em casos, e não foi um ou outro, não, foi uma quantidade grande de alunos que repetiram exatamente a mesma resposta. Bom, nesse caso,
né, respostas exatamente iguais, eu vou anular a prova dos dois, tá? É óbvio que você ter uma visão, ter uma ideia, ter até uma linha de raciocínio parecido, não tem problema algum, até porque a aula é a mesma, o conceito é o mesmo. Agora, se escrever exatamente o mesmo texto, aí já é bastante complicado, para dizer o mínimo, né? É um negócio muito, para mim, é muito grave. E aí, o segundo ponto, também teve muito de aluno colocar no Google lá, pesquisar sobre o tema, pegava o tema como estava no Google, copiava e colava, né? Até nem editava lá, vinha lá um negócio, você percebia que aquilo foi colado, né? Então, também é algo que é fácil pegar, se eu pegar o texto, copiar e jogar no Google, eu vou ver a fonte, né? E eu vou citar lá, ó, plágio do Google, copiado da fonte tal, vou colocar o link, e aí a questão não vai ser assim, tá? E aí, se o aluno quiser recorrer, se quiser ir para os órgãos de reclamação, é disponível para todo mundo. A minha parte eu vou fazer assim, tá? Coordenação do paciente, provas iguais, questões iguais, eu anulo a prova dos dois, né? E se copiou do Google, eu também, ou de outra fonte de pesquisa, né, que não seja Google, se eu colocar para pesquisar e ver que tem uma fonte exatamente igual, eu também vou anular a prova, tá? Não estou dizendo especificamente em relação a ninguém, nem sei se aqui alguém fez, não é esse o ponto, estou dando o alerta como questão geral, porque realmente ficou bastante desagradável, tá? Em relação às questões objetivas, né? Sempre tem um aluno que vai lá, começa a prova, depois encerra a prova, aí aparece o gabarito, vai lá e depois faz. Então, isso também vai ser tratado, não vai aparecer. O que eu peço para vocês é o seguinte, tentem fazer a prova, tá? Façam a prova. Não precisa recorrer a esse tipo de expediente para conseguir as notas, tá bom? Outra coisa, em relação às questões dissertativas, eu coloquei um peso maior para elas, porque eu acho que, nesse momento, elas são mais relevantes para o nível dos temas que nós estamos tratando. Eu sempre que eu vou apresentar uma questão dissertativa, eu coloco um texto como base, e aí os textos todos são textos que eu já apresentei antes para vocês, né? Então, esses artigos que eu passei para vocês lerem, eu peguei trechos de alguns deles, coloco lá e deixo aquele texto como base para a pesquisa de vocês. E aí, após a pesquisa, a leitura, no final eu coloco uma questão, uma observação ou um item. E aí muita gente, acontece às vezes, de responder, às vezes a resposta até faz sentido, a resposta às vezes até é coerente, porém, ela muitas vezes não responde a pergunta. Então, às vezes eu coloco um texto lá e peço, por exemplo, para você comentar qual que é o impacto dessas normas e, sei lá, no risco das empresas. Aí o cara fala de norma, fala de não sei o quê, fala de lei, mas não fala daquilo que eu comentei. Então, às vezes, tem aluno que questiona, mas por que a minha resposta está errada? Às vezes não está errada. Às vezes não está respondendo aquilo que eu perguntei. Então, toma cuidado com isso. Leia a questão, verifique se a sua resposta está contemplando aquilo que a questão foi abordada, tá? A questão abordou, o ponto que foi abordado, tá? E aí, eu avalio basicamente 0,25 se o cara respondeu alguma coisa, se a resposta teve alguma coerência, porém fugiu do tema, 0,50 se a resposta é correta, mas abordou o tema muito superficialmente, 0,75 se abordou o tema de maneira razoável e 1 se abordou o tema de uma forma mais satisfatória. Geralmente eu vou
avaliar dessa forma, né? E 0 é só quando ou não respondeu ou voltou o som agora? Voltou? Melhorou? Voltou? Dá um feedback aí. Voltou, né? Tá bom, obrigado. Tem uma travada. Só. Isso, tá? Tá mais baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o som aqui. Ficou bom agora. Mais alto, ver se melhora. Eu vou ter que aumentar o tom da minha voz, até porque tá bem barulho aqui do lado aqui. Tentar fazer por aqui. Em relação ao que eu comentei da prova e das notas, alguém tem algum comentário, alguma observação, algum ponto? Que a gente vai entrar já nas apresentações dos grupos, tá? Tá faltando bastante professor? aqui, mas já são... Pode repetir só a parte das dissertativas, o que vai ser abordado, os CPCs? Bom, se ninguém tem nenhum ponto, eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. Como que está o som aí? Eu estou tentando falar mais próximo aqui, falando um pouco mais alto, ver se está muito... Não, tá... melhorou agora, professor, está tranquilo. Mais ou menos. Eu tenho que pegar um fone aqui. Está baixo, né? Eu vou ter que pegar um fone. Mas vamos lá, então. Enquanto o grupo apresenta, eu vou buscar um fone auxiliar aqui. A gente tinha falado antes de começar a gravação que se o Alexandre chegasse, a gente ia começar com o grupo... Eu cheguei, professor. Marcel. Eu cheguei. Acho que o Alexandre entrou aí. Deixa eu pegar o slide. E aí vocês podem começar. Sobre as dissertativas? Tá bom. Dá para ouvir agora? Porque senão eu vou buscar um fone enquanto vocês falam, e aí eu falo no final. Tá ok? Então tá bom. Então, se tá ok, para mim tá bom. Em relação à dissertativa, vai ter um texto com um dos temas abordados. Qualquer um dos textos eu selecionei, né, esses textos dentre os artigos que eu trabalhei com vocês em sala. Então, durante essas aulas, se vocês forem no portal lá, todos os temas, a maior parte deles, tem algum artigo que eu publiquei relacionado ao tema, né? Não artigo que eu publiquei, artigo que eu postei lá, não é artigo meu. E aí, o que acontece na dissertativa? Eu vou pegar um trecho desse artigo, puxando o assunto, e aí eu vou pedir para você comentar algum ponto específico daquele tema. Então, por exemplo, já posso até falar aqui, esse texto que eu comentei, que eu postei na semana passada, que fala da diferença do US GAAP para IFRS, comentei na aula passada, eu tenho uma questão que eu estou botando esse texto. E aí eu vou pedir para vocês comentarem um ponto específico desse artigo em relação ao trabalho que vocês apresentaram. Tá? E assim vai ser as outras, são 4 questões dissertativas. Então, todas elas têm um artigo e têm um texto. O que eu faço de observação? Primeiro, tente responder à pergunta que eu estou propondo.
tá? Eu comentei, talvez não ficou claro o som. Às vezes a resposta está correta, não está errada a resposta, mas não está respondendo à pergunta, tá? Apresentando argumentos ou, às vezes, conceitos corretos que têm a ver com o contexto geral, mas não está respondendo à pergunta que foi apresentada. E aí, nesse caso, eu não vou considerar a nota cheia. Outra coisa, não vou aceitar Ctrl+C, Ctrl+V. Muito, muito sério para mim isso. Aconteceu isso algumas vezes nas últimas provas, seja no primeiro semestre, seja na bimestral do segundo semestre. Então, eu não vou mais tolerar. Então, prova que tiver com resposta exatamente igual, eu vou cancelar as duas provas. Ah, mas fulano copiou do ciclano. Aí eu não sei como que vai ser resolvido isso, mas eu vou cancelar e vai ficar os dois sem nota. Tá? Então, tentem escrever, está lá no artigo, a resposta, às vezes, a maior parte das vezes, está dentro do artigo, é só você ler, não só o artigo, no texto, né, no trecho do artigo, às vezes é um trecho curto, às vezes é um trecho mais longo. No trecho que eu coloquei, está a resposta, é só identificar e relacionar com aquele ponto e aí argumentar de acordo com o tema proposto. Tá bom? Então, só para reforçar, não sei se cortou essa hora, eu vou avaliar cada questão, ela vai receber avaliação 0,20, 0,25, 0,50, 0,75 ou 1. 0 é quando não respondeu ou quando respondeu algo que não tem nenhuma relação com o tema proposto. 0,25 quando apresentou algum conceito que não está errado, mas que não faz nenhuma relação com a questão apresentada. 0,50 quando o conceito está meio certo e atendeu parcialmente a questão. 0,75 quando ele atendeu de uma forma mais adequada e 1 quando ele respondeu completamente a questão proposta. Tá? Então, deve ficar em torno disso. Não é o tamanho da resposta que me impressiona, né? Às vezes eu falo, eu vou escrever um textão aqui para ver se não é isso. Eu vou buscar exatamente se aquela resposta... Às vezes o cara consegue responder em 2, 3 linhas. Para mim está ok. Tá? A questão é responder o tema proposto considerando os argumentos apresentados, seja no artigo, seja em sala, seja na legislação específica. Tudo bem? Conseguiu entender aí? Ficou claro? Alguém tem mais algum ponto que gostaria de questionar? Aí eu pretendo, na próxima quarta, que é a prova, na quinta ou na sexta, eu já lanço, e aí na semana seguinte vocês vão ter o tempo de avaliar a prova, de verificar, a gente faz à vista, e aqueles questionamentos, aquelas dúvidas que vocês tiverem, as divergências, que quiserem fazer alguma reclamação, vai ser possível fazer. Tudo bem? Está aparecendo para vocês aí a projeção? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu pego aqui a projeção. Vou começar com o grupo do... vai falar sobre a Magazine Luiza, Alexandre, Luiz Eduardo, Marciel e Raíssa. Tá? Só tentando... Apareceu para vocês aí, pessoal? Por favor, me dá um feedback aí. Sim, apareceu. Trabalho da Magazine Luiza. Apareceu aí? Está ouvindo? Ok? Sim? Apareceu? Não? Apareceu, professor. Apareceu, professor. Apareceu aí? Estão ouvindo bem? Tá, enquanto vocês me dão um feedback aí, qual que Estão é o ouvindo bem? objetivo do trabalho? Eu estou te ouvindo, Raíssa. Não sei se você está ouvindo. Algumas aulas da necessidade e da importância. Apareceu, né? Não estou ouvindo vocês. Pode ser que você falou alguma coisa aí, ó. Está ouvindo, professor? Estou vendo que está movimentando aqui o... o comezinho do som aqui, mas eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Agora eu estou ouvindo. Agora eu comecei a ouvir. Agora eu estou ouvindo. Obrigado pela dica. Oi, boa noite.
Oi, Raíssa. Está ouvindo, professor? Agora eu estou ouvindo, beleza. Então é isso. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Deixa eu só dar uma visão geral, porque alguns colegas falaram que estavam com dúvida em relação ao trabalho. O que é a ideia do trabalho? Nós estamos falando de um processo de convergência das práticas contábeis. Então, o IFRS, por tudo isso que a gente vem falando há algum tempo, ele é a solução encontrada para que o mundo contábil, e quando eu falo mundo, estou falando de todo o globo mesmo, tenha menores divergências possíveis em relação às técnicas de registro, mensuração e divulgação das informações contábeis, para que as empresas que operam em diferentes mercados tenham mais possibilidades de ter uma informação que seja igualmente útil e igualmente aceita pelas partes, né? Então, antes do processo de padronização das normas internacionais, o que a gente tinha? A gente tinha N modelos divergentes, mas era muito raro você ter um país que tinha o mesmo modelo em todas as técnicas contábeis. Isso causava muitos problemas. Ok, já passou por essa parte, a gente já falou bastante sobre isso. Após isso, com a adoção das normas internacionais, os países foram aos poucos ajustando, né? Não é os países que aderiram, né? Acho que são 150, se não me engano, os países que aderiram às normas internacionais não possuem exatamente os mesmos critérios. É só pegar o Brasil, por exemplo. O IAS, que é a norma emitida pelo IASB, não é exatamente igual ao CPC, muito longe. Tem muitos IAS que ainda não foram convertidos em CPCs e tem muitos CPCs que atendem parcialmente os IAS. Então, o primeiro ponto, não é porque as empresas, os países adotaram o IFRS que as práticas contábeis são exatamente iguais. Por isso que a norma diz que é convergência, ou seja, tentar reduzir ao máximo as divergências. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, tem países que ainda não adotaram as IFRS. O principal deles são os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque o US GAAP ele possui, até por conta de todos esses escândalos e fraudes que a gente comentou em aulas anteriores, ele possui um mecanismo muito mais rigoroso para garantir que o valor das empresas seja efetivamente um valor realizável, um valor que espelhe o valor da empresa e não apenas uma simulação. Por quê? Porque esse valor precifica as empresas e muita gente ganhou no mercado financeiro. Esse foi o principal ponto dos escândalos que a gente viu, lá da Enron, da World.com, depois dos mercados financeiros inflacionários, a gente comentou muito, empresas simulando seu valor de mercado, de posse de informações privilegiadas, sabia exatamente como que o mercado ia se comportar e ganhava, entre outras, ganhava em ações. Então, a proposta foi o seguinte, pega um balanço publicado no Brasil, se é publicado no Brasil, é publicado nas normas da IFRS, aplicáveis no Brasil, e identifique lá quais que são os pontos que, nesse balanço, possui divergência caso essa empresa fosse adotar o US GAAP. A gente viu no artigo que eu passei na semana passada e nos slides que eu trouxe para vocês, quais são os pontos que apresentam divergência entre o IFRS e o US GAAP. Então, com base nesses pontos, vocês conseguem ir no balanço dessa empresa e identificar os pontos que poderiam gerar algum impacto. Por exemplo,
em relação a gastos com pesquisa e desenvolvimento. Se você olhar lá no IFRS, nós vimos que lá no CPC 04, só um exemplo, como que trata pesquisa e desenvolvimento. O CPC 04 fala o seguinte: gastos com pesquisa é despesa, gasto com desenvolvimento, desde que responda a algumas questões como viabilidade, lucratividade, capacidade de realização, seria investimento. Então, está no ativo. Então, imagina, se tem no ativo da empresa lá um gasto, sei lá, um valor de 1 milhão referente a pesquisa, desenvolvimento de produtos. Não sei se tem em algum caso, mas só como exemplo. Se eu fosse passar para o IFGAP, como que o IFGAP trata esse valor? Bom, o IFGAP fala que tanto gasto com pesquisa quanto gasto com desenvolvimento, todo ele tem que ser reconhecido como despesa. Então, se eu tenho no balanço da empresa, com base no IFRS, 1 milhão de gasto com pesquisa e desenvolvimento do meu ativo, quando eu transferir para o IFRS, esse 1 milhão vai ser reconhecido como despesa. Se for reconhecido como despesa, ele vai piorar o resultado da empresa, vai piorar o patrimônio líquido e vai reduzir o seu ativo. Essa é a ideia que foi apresentada para vocês na semana passada como proposta, tá? E aí eu quero ouvir cada grupo, tá? Só lembrando o seguinte: o grupo que vai apresentar tem mais ou menos 10 a 15 minutos para expor o seu tema, e depois os outros vão fazer um resumo para mim, né? Eu comentei no início da aula que esta atividade vale 3 pontos na nota parcial. 1 ponto é pelo material escrito que vocês estão apresentando. O segundo ponto é pela apresentação oral que vocês vão fazer agora. E o terceiro ponto é pelo resumo que vocês vão me entregar, tá? O primeiro ponto, que é a parte escrita, é a mesma nota para todos os membros do grupo. A segunda parte, que é a apresentação oral, cada um vai ter uma nota de acordo com a sua participação. E o terceiro ponto, pelo resumo, é um resumo individual. Cada um vai também receber a nota pelo seu resumo. Então, pode ser que num grupo alguém tenha 1 ponto e o outro tenha 3, né? De acordo com o seu desempenho e sua participação. Ok, pessoal? Ficou claro em relação a isso? Se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, eu passo a palavra para o grupo do Alexandre, Eduardo e Marcial. Está muito abafado o meu som aí, pessoal. Acho que a chuva deu uma engrossada boa aqui. Eu estou achando que meu som está muito ruim. Tá ok aí o som? Bom, eu vou fechar o meu som e aí vocês podem começar a apresentação. Professor, o Luiz não está. Acabou a energia da casa dele. Ele falou que vai demorar um pouquinho, mas eu posso começar. Não, vamos lá, porque pela força da chuva que está aqui, é bem provável que caia energia em outras casas. Então, vamos lá, depois a gente vê o que faz. Ele estava aqui até agorinha aqui, então não é acabou de cair. Daqui a pouco ele volta. Boa noite. Boa noite. O nosso grupo ele é composto por Alexandre, Luiz Eduardo, Marcial e eu, Raíssa. Pode passar, professor. A gente vai falar sobre o IFRS versus o SGAP. É GAP, né? Certo? Pode passar, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da empresa Magazine Luiza, rapidamente. A empresa começou com um casal de vendedores, a senhora Luiza e o Pellegrino. Tudo começou quando a dona Luiza, que sempre trabalhou com vendas, era uma das melhores vendedoras em seu emprego, que comprou a loja de presente Cristaleira em França, em 1957. Essa foi a primeira empresa. As suas primeiras filiais começou em 1976.
Com isso, foi expandindo em 1986. E as suas primeiras lojas virtuais foi em 1992. Assim, eles já adquiriram muitas redes, abriram lojas no Brasil todo. A Luiza foi considerada a melhor empresa para trabalhar no Brasil. A primeira varejista do mundo a receber esse título de Instituto Great Place to Work. Tirando as parcerias, como a Luiza Cred, né, com o Banco Itaú. Com isso, a empresa só foi crescendo, criando campanhas, visando o crescimento sustentável e a transformação digital. Hoje, a Rede Magazine se tornou a Magalu, uma empresa startup de capital aberto, sendo apontada uma das maiores inovadoras, com o seu processo logístico impressionante, visando a comodidade, a entrega rápida e o menor custo. Tirando outras aquisições que ela fez, como a NetShoes, a maior e-commerce, e a aquisição de livros de estante virtual em virtude do combate ao Covid-19. Pode passar, professor. Vou comentar um pouco sobre isso. Como o senhor já falou, né? Peraí, só um momento. O IFRS, ele é um conjunto de normas, né, emitida pelo IASB, que é um órgão supranacional que tem como finalidade o estudo e a emissão de normas contábil, a ser observado por todos os países que é filiado. Ou seja, cada um tem a sua moeda funcional. O que é a moeda funcional? É a moeda de principal ambiente econômico, né, que influencia diretamente nos preços de seus produtos e serviços. E a moeda estrangeira, que é o US-GAAP, ela é uma transação realizada utilizando a taxa de câmbio. Além disso, a US-GAAP, ela é precedida de duas letras que representam o país, o que se refere, nesse caso aqui, aos Estados Unidos, US-GAAP. Aí tem o Brasil, que é o BR-GAAP, né, que representa essas duas letras. É isso. Pode passar, professor. Boa noite, professor. Tá me escutando? Ok, né? Professor, você pode acertar o Luiz aí, por gentileza? Eu já entrei já. Ah, já entrou? Beleza. Já. Ótimo. Então, professor, eu vou começar explicando aí sobre os estoques, né, como que eles são mensurados aí no balanço. Então, a Magazine Luiza, ela utiliza a moeda funcional do Brasil, né, em reais, e os estoques, eles são mensurados pelo média ponderada, né, e a gente podemos citar aí no IFRS, ele tem dois tipos de aceitos, né, de mensuração de estoque, o PEPs, né, primeiro que entra, primeiro que sai, e a média ponderada, que é o que a Magazine Luiza utiliza atualmente no balanço patrimonial dela. A US GAAP, ela tem a mensuração de estoque e as semelhanças. Entretanto, as normas que aceitam a utilização do método EPS. E por que o EPS aqui não é aceito aqui no Brasil? Como fiscal não aceita, né? Então, o sistema inflacionário explica com maestria a razão pelo qual o método EPS não é eficiente. E isso porque a inflação se caracteriza pelo aumento dos preços de um determinado período. Então, o EPS prevê a venda primeiramente dos bens que entram por último nos estoques. Consequentemente, os preços desses bens seria mais elevado com relação aos demais existentes no ativo das entidades. Pode passar o slide, por gentileza, professor? Aqui, base de valor contábil. Então, a Magazine Luiza, ela utiliza a mensuração dos seus bens pelo custo histórico, né? Os ativos intangíveis, o ativo permanente, os proprietários para investimento podem ser reavaliados a valor justo. Isso aí é as normas da IFRS. Pelo GAP, né?
não são permitidas reavaliações igual na IFRS, exceto em casos de instrumentos financeiros derivativos. Que seriam esses instrumentos financeiros? São todos aqueles que resultam algum produto primário, que seria de ações, demais títulos de venda variável ofertados publicamente. Então, ou seja, a IFRS, ela, com o passar do tempo, ela pode reavaliar esses bens, e pelo S-GAAP, ele não permite essas reavaliações, né? Pode passar o slide, por gentileza, professor. Agora passo a palavra para o Alexandre comentar um pouco sobre o balanço patrimonial, por gentileza. Muito boa noite a todos, estão me ouvindo? Pode falar. Vou falar sobre o balanço patrimonial, IFRS, e sobre o S-GAAP, GAP, sei lá. Não possui um formato específico definido, mas exige que haja separação entre ativos e passivos, correntes e não correntes. Também é preferível a apresentação dos ativos e passivos por ordem de liquidez em relação à separação entre os correntes e não correntes, apenas quando apresenta informações mais confiáveis e relevantes sobre a empresa. Além disso, certos ativos e passivos devem obrigatoriamente serem apresentados no balanço patrimonial. O S-GAAP fala que as empresas podem apresentar um balanço patrimonial classificado ou não. Geralmente, os itens apresentados separadamente no balanço patrimonial aparecem em ordem decrescente de liquidez. E aí, para acrescentar sobre... Deixa eu pegar aqui, onde eu salvei isso um pouquinho. Sobre o IFRS, e eu quis ver o que era mais importante, as vantagens, e eu consegui identificar que as companhias têm mais transparência na contabilidade, melhor gerenciamento dos negócios da empresa, melhores comunicações financeiras entre o grupo, e a realidade econômica mais eficiente também. Passo para o próximo. Bom, professor, no formato da demonstração de resultado, na IFRS não existe um padrão a ser seguido, né? Porém, os gastos são apresentados por função ou por natureza, né? Aí seja ela devedora ou credora, né? Já os outros itens, eles são apresentados separadamente. Na US GAAP, as despesas elas são classificadas por funções, né? Elas são subtraídas pelo subtotal ou também pelas receitas totais. E vai destacar ainda que as receitas e os gastos são classificados em grupos, né? Os últimos são apresentados mais ou menos por função, né? E aí, para finalizar, na BR GAAP, elas são similares à IFRS, exceto pelo tratamento de determinados itens, como não operacionais, e pelas despesas que elas por exemplo, devem ser apresentadas por função. E é isso o nosso trabalho, professor. A gente finalizou aqui. Obrigado. Eu só achei falta de vocês comentarem o ponto central do trabalho, né? Porque, se vocês olharem nesse quadro aqui das demonstrações, por exemplo, tem aqui ativo intangível. O que é esse ativo intangível que a Magazine Luiza tem no seu balanço? Você vê que dá mais ou menos 526 milhões de reais. É bem provável que esse ativo intangível não seja reconhecido como ativo no US GAAP. Então, possivelmente, esse cara aqui não poderia estar aqui, ele ia estar sendo reconhecido como despesa. Então, eles falou, né, professor, eu vi uma parte que ele comenta, né, que sobre os ativos intangíveis, que, por exemplo, sistemas, né, sistema externo, né, sistemas externos, eles, às vezes, não são totalmente reconhecidos, né, como ativos, né, seria despesas, né, mais ou menos. Exato. Então, é isso aí que eu verifiquei também. Perfeito. Outro ponto, direito de arrendamento mercantil. O que é esse direito de uso de arrendamento que está aqui? É leasing?
Porque se for leasing, você tem uma diferença de tratamento entre o US-GAAP e entre a IFRS. O IFRS trata isso como ativo imobilizado, no US-GAAP você vai ter que passar por aqueles critérios lá em relação à vida útil, ou valor do contrato. Então, tem uma série de regras já para garantir se isso é um ativo ou não. Tá? O que mais que tem aqui para a gente poder comentar? Tem o arrendamento mercantil aqui também. Ajuste de avaliação patrimonial. O que é isso? Possivelmente é mensuração de algum elemento patrimonial, certamente né? Que foi mensurado com base no IFRS. Se você for nessa nota explicativa aqui, você vai ver lá a composição desse valor. Você vê que é um valor bem expressivo. Ah, não, é esse aqui de baixo. 3 milhões, né? Então, basicamente, eu acho que foi isso que faltou no trabalho de vocês, mas, de uma forma geral, tá ok. Vamos para o outro grupo. O grupo do Ricardo, tá aí? Eu vi que o Ricardo entrou. Professor, Oi, tem que postar, a gente também precisa postar o resumo? não entendi. A gente também precisa postar o resumo? Você vai postar o resumo dos outros trabalhos, né? Dos de vocês, não. O próximo... Professor, Oi. tem como ser o meu grupo da auxiliadora e da Isabelle? É que a auxiliadora está viajando, acho que ela comentou com o senhor, aí ela está no aeroporto agora, se tiver como ela já apresentar. Ela tinha pedido para ser o último, ela já está disponível lá? Tá disponível. Então, tá bom. Ela Já consegue chegou. entrar já? Já, ela já está na aula, eu acho. Ah, tá aí já? Não entrou ainda não, vou falar para ela entrar. Se ela conseguir entrar agora, a gente vai. Senão, aí o próximo seria o grupo que vai falar da Ricardo, Cleonice e Wagner. Vocês estão aí? Ricardo, Cleonice... Isso, é do Itaú Unibanco. Isso, está comigo aqui o trabalho de vocês. Pessoal, eu só tenho esses 3 trabalhos que eu recebi. Né, que é o... Professor, a gente vai ser depois desse grupo do Ricardo, então. Tá bom, então. Então, eu só tenho aqui do trabalho do grupo do Marcel, que eu vou apresentar agora, o trabalho do grupo do Ricardo, o trabalho do grupo da auxiliadora das meninas aí. Os outros vão comentar sem apresentação dos slides. Aí, se alguém mais tiver o trabalho, o slide para me mandar, já me manda, porque eu já fico aqui na sequência. Vamos lá, então, Ricardo, Cleonice e Wagner. Deixa eu só colocar na projeção aqui o trabalho de vocês, e aí vocês terão a palavra. Apareceu aí? Me dá um retorno aí. É esse mesmo, né? É esse mesmo, está correto. Então, tá bom. Vamos lá, com vocês. Então, a gente vai abordar aqui a situação do balanço patrimonial do Banco Itaú Unibanco. Na verdade, é uma instituição financeira, então ela tem um diferencial. Eles trabalham mais com a conversão, na verdade, trabalha com o IFRS, e é apresentado o balanço patrimonial nessa modalidade, do IFRS. E, só um detalhe aqui, o balanço patrimonial das instituições financeiras, eles fazem de forma, balanço trimestral, vão fechando a cada 3 meses. Nesse caso aqui, já temos o fechamento até o 3º trimestre, né? Porém, essas informações que a gente tem alcançam só os 2 primeiros trimestres. Então, fecharia o primeiro semestre de 2020, né? E nesse balanço, ele traz a modalidade BR-GAAP, aí é uma diferença em relação às outras empresas, porque o BR-GAAP, ele, na verdade, representa as práticas contábeis
vigentes no Brasil para as instituições financeiras, de acordo com a regulamentação do Banco Central. Então o balanço patrimonial, pode passar o slide, professor, que é apresentado, né, nesse momento aí. Ele traz o ativo e o passivo, discriminando, então, na primeira coluna, o BR-GAP, depois é feito o ajuste e as classificações, e você tem, então, o valor já na modalidade do IFRS. Então, essa primeira parte da esquerda abrange até 30 de junho deste ano, e a parte da direita é o que fechou no final do ano 2019. É um comparativo, né, que foi feito, né? Então, baseado nesses dois slides aí do ativo, e o próximo também, que pode passar, que é o passivo, nós chegamos a algumas conclusões, né? Ou seja, as diferenças entre as demonstrações contábeis na modalidade IFRS e BR-GAAP. Então, vou abordar duas delas, sendo a primeira, na adoção do IFRS 9, houve alteração no modelo de cálculo de perda incorrida, passando para perda esperada, considerando as informações e perspectivas, né? Prospectivas. Já no BR-GAAP, ele é utilizado o conceito de perda esperada de acordo com a resolução do Banco Central. Então, aí já é uma diferença que a gente localizou dessas duas modalidades. Uma outra diferença é que do IFRS, as ações e cotas, elas são classificadas como investimento permanente. Na verdade, ações e cotas são classificadas como investimento permanente, elas foram mensuradas a valor justo, e seus ganhos e perdas, elas foram registradas diretamente no resultado. Esse é um diferencial. Então, adicionalmente, houve uma alteração no modelo de classificação e mensuração dos ativos financeiros, devido às novas categorias introduzidas pelo IFRS 9, né? Aí a gente vai passar para a colega, a Cleonice, ela vai fazer a informação de dois tratamentos na forma do IFRS, né? A palavra para a Cleonice agora. Boa noite, professor, boa noite. No IFRS, também foi reconhecido o efeito da contabilização a valor justo da aquisição da participação na Porto Seguro, então, Unibanco Participações na SA. E também um critério para baixa de ativos financeiros no IFRS, com a expectativa de recuperação. Aí, quando está passando, ele vai mais dois tons. Boa noite a todos. Falar um pouco da diferença entre as demonstrações contábeis da BR-GAAP e no padrão contábil internacional, que é a IFRS. No IRFS e AS 17, as operações de arrendamento mercantil, ou seja, em forma de leasing, né, do contrato que garante a posse do ativo, são registrados no ativo imobilizado e, em contrapartida, outros passivos financeiros. No BR-GAAP, a partir de 30 de setembro de 2015, as prestações dessas operações passaram a ser registradas no resultado. E a composição desses outros ajustes se dá principalmente pela
redução do valor recuperável de ativos, dos ágios e ativos intangíveis, ou seja, do valor entre o valor líquido de venda e do ativo de uso. É isso. Professor, pode passar só o último slide aí? Beleza, obrigado. Então, é interessante só uma curiosidade, que no final do balanço, nas notas explicativas, na número 34, eles fazem esse comentário aí, de que no mês de abril, agora recente, o Itaú Unibanco ele criou a iniciativa do Todos pela Saúde, justamente a partir de uma doação no valor de 1 bilhão, e o objetivo justamente é combater o novo coronavírus, né, e os seus efeitos sobre a sociedade brasileira. Então é uma curiosidade que ela está na nota explicativa, a última nota explicativa do balanço deles, né? Aí pode fechar o último slide aí. Obrigado a todos aí. Beleza, pessoal, obrigado também. Só teve um ponto que vocês compararam, foi o IFRS com US GAAP, né? Com BR GAAP, não com US GAAP. Ok? Interessante esse slide, porque isso aqui é uma publicação da própria empresa, né? Ela faz essa comparação para poder evidenciar os principais ajustes, as principais modificações que houveram com a adoção, e aí você consegue fazer análise por item, né, por grupo de contas. Né? Basicamente está ligado ao ativo financeiro, no caso aqui, e está ligado a contingências e a provisões. Ok? Tranquilo? A gente vai comentando. Pessoal do Auxiliadora está aí já? Não, professor, pode passar outro grupo. Tá bom. Tem mais algum grupo que falta apresentar? Que está aí? Que eu estou controlando pelas projeções, pelos slides. Eu só recebi desses 3 grupos. Tem mais algum outro grupo que vai apresentar? Nenhum mais, pessoal? Bom. Bom, então acho que vamos começar então, Letícia e Yasmin, e aí depois, se der tempo da auxiliadora entrar no final, ela participa. Então, professor, a parte dela é a primeira parte, é ela que inicia o slide. Entendi. Bom, vamos inverter, né? A gente começa pela segunda parte, depois porque senão a gente vai ficar aqui esperando. Eu só não sei os outros, porque bastante que não apresentou, vai acabar ficando sem a nota, entendeu? Não estou tendo retorno de ninguém aqui. Eu vou projetar aqui e aí a gente começa. Aí inverte, tá? Depois ela vem e faz a introdução. Apareceu para vocês aí? Tá ok? Sim, tá ok. A Isabelle, ela começa a partir do slide 5 do balanço. 5? Uhum. Esse aqui? Isso.
Professor, eu acredito que dá para a Alce apresentar a parte dela, porque ela já está descendo. Ela disse que em 5 minutos já consegue falar. Ah. Mas vocês querem fazer o quê? Querem esperar ela vir, é? Pode ser, para ficar dentro do contexto do que a gente ia apresentar. E será que é 5 minutos mesmo? Porque... Ela disse que já estava descendo já do avião. Ela já era a fileira dela. Não sei se vai ser 5 minutos, não. Porque a gente não vai ficar esperando aqui. Bom, acho melhor de começar, depois ela faz a introdução no fim. Eu acho que não vai prejudicar. Tudo bem, podemos começar. Bom, o nosso grupo é composto, né, por mim, Isabelle, pela auxiliadora e pela Letícia. A gente vai falar sobre, né, a diferença, né, do IFRS, na verdade, das demonstrações elaboradas de acordo com o IFRS e versus eu não sei se é o S-GAP que fala, GAP, não sei te dizer, da Ambev de 2019. O S-GAP, só para ficar mais... GAP, tá bom. Como a gente pode ver aí, a gente colocou, vocês podem ver na imagem, a gente colocou o balanço aí, e a gente vai citar algumas diferenças. Em relação às demonstrações contábeis, podemos dizer que, de acordo com os princípios adotados pela US-GAAP e as regras da SEC, permitem, né, que as empresas não americanas registradas naquela comissão escolham a moeda de mensuração. Isabelle? Oi, está ouvindo? A auxiliadora acabou de entrar. Se você preferir, eu acho que... Pode deixar ela entrar, então, professor. Ela está aí já. Está ouvindo? Você pode começar. Espera aí, será que ela está ouvindo? Auxiliadora? Oi. Pode começar, Alce. Volta do começo, então, ó, professor. Tá, pode passar. Tá. Basicamente, as empresas situadas fora dos Estados Unidos, elas produzem demonstrações contábeis em US GAAP, visando os seguintes objetivos. Só um momento, professor. Empresas cujas matrizes estão situadas nos Estados Unidos, elas visam possibilitar às suas empresas controladoras processar a consolidação de seus balanços, utilizando demonstrativos contábeis apurados dentro dos mesmos princípios. E as empresas de fora dos Estados Unidos, que planejam ter acesso ao mercado de capital americano, em condições mais vantajosas. No primeiro caso, as justificativas, elas são mais óbvias e dispensam muitos comentários adicionais. Só que no segundo caso, tem que se considerar o interesse mundial no mercado americano, dado as suas dimensões, principalmente no que diz respeito ao volume de transações no seu mercado financeiro. Apesar do governo federal estadunidense exigir o cumprimento do US GAAP pelas empresas listadas, eles não estão envolvidos na criação ou na manutenção dos princípios e normas contábeis. Quem faz isso são os conselhos e organizações independentes, como o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira, que é o Financial Accounting Standards Board, o FASB, e o US GAAP, ele tem base normativa. Assim, os eventos e transações devem ter sua forma de contabilização prevista nas normas, o que pode ser positivo, por restringir interpretações e padronizar os registros contábeis. Mas elas podem gerar dificuldades para eventos e transações não previstas nas normas e interpretações. Já as IFRS são as normas emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, em inglês International Accounting Standards Board, IASB. As IFRS definem as ações que devem ser seguidas para mensuração, reconhecimento, apresentação e divulgação de informações financeiras, econômicas, patrimoniais e especiais das demonstrações. O objetivo das IFRS é, então, que as normas contábeis sejam internacionalizadas e tenham um padrão mundial.
Bom, pode passar, professor, lá para a parte que eu estava, do balanço. Tá. Em relação, como eu estava dizendo, em relação às demonstrações contábeis, podemos dizer que, de acordo com os princípios adotados pela US GAAP e as regras da SEC, elas permitem que as empresas não americanas registradas naquela comissão, elas... Só um minutinho, professor. Elas escolham a moeda de mensuração e apresentação das demonstrações contábeis, onde deve ser apresentada todas as demonstrações dos últimos três anos, com exceção do balanço patrimonial, que pode ser os últimos 2 anos. Em relação às demonstrações contábeis, podemos dizer que, de acordo com os princípios adotados pela US GAAP, as empresas elas podem apresentar um balanço classificado ou não. Os itens apresentados separadamente seguem geralmente uma ordem decrescente de liquidez, que a gente pode ver que é a mesma coisa que o IFRS, o balanço apresentado pela Ambev, né? Só que, segundo os princípios americanos, a gente pode ver a primeira diferença aqui seria no caso do estoque, que, de acordo com a IFRS, né, eles aceitam o método PEPS e a média ponderada, que é o caso da Ambev, ela utiliza a média ponderada. Mas, pelo que eu pesquisei, a US GAAP, ela aceita também a utilização da mensuração pelo EPS. E algumas grandes empresas utilizam esse método. Outra diferença que a gente encontrou, o que impactaria muito, né, o balanço da empresa. E também impactaria a DRE, né? Pois o método EPS, ele prevê a venda, primeiramente, dos bens que entraram por últimos no estoque. Consequentemente, o preço desses bens seria mais elevado com relação aos demais existentes no ativo das entidades. Consequentemente, né, o CMV, né, que é o custo das mercadorias, seria maior e o estoque final menor. Assim, o resultado do período ficaria subavaliado perante a DRE, também apurada pela empresa. Outra diferença que podemos identificar, seria em relação ao imobilizado, que de acordo com a IFRS, é admitido a reavaliação do imobilizado, porém, exige que seja incluída a categoria inteira dos ativos. Pelo que a gente pode verificar, através das notas explicativas, né, da Ambev, o método de depreciação, o valor residual, os métodos de depreciação, o valor residual, bem como as vidas úteis, são reavaliados e ajustados anualmente. De acordo com o US-GAAP, ele não admite essa reavaliação do ativo, impedindo que a empresa tenha em seu balanço ativos mais bem avaliados, o que também impactaria no final do balanço patrimonial da empresa. Tipo, como os casos de fraudes, a lei SOX, como o senhor falou, os princípios americanos, eles são mais fechados, evitando que a empresa demonstre uma situação que não é, entendeu? Diferente da que é. Pode passar, professor. Boa noite, professor. Outra coisa que a gente também viu a diferença é em relação ao teste de impairment, que as normas americanas, elas possuem regras definidas que esse cálculo deve ser feito anualmente. Já no Brasil, embora já exista esse conceito de valor recuperável ou ajuste de valor do mercado quando for inferior ao valor contábil, a gente não tem regras precisas sobre o cálculo desse valor recuperável dos ativos, nem quanto à periodicidade que impactaria o fluxo de caixa, que é de quanto em quanto tempo esse teste de recuperabilidade deveria ser feito. Pode passar, professor. Na DRE, a principal diferença que a gente conseguiu ver foi em relação aos arrendamentos, né? Como já até foi falado por outros grupos,
A partir de 1º de janeiro de 2019, a IFRS, ela substituiu os requisitos contábeis de arrendamento mercantil existentes, e esses resultaram em uma alteração bem significativa na contabilização e na divulgação desses arrendamentos, porque anteriormente eles eram classificados como arrendamentos operacionais, e agora a norma ela requer que um arrendário reconheça o uso de direito do bem, e ele deve ser registrado como um ativo imobilizado de arrendamento, e em contrapartida como um passivo, financiamento na mesma data de início. Pela USGAP, o arrendamento equivale a um financiamento para aquisição do bem que o contrato conclua que seja um arrendamento, ou seja, que no contrato esteja descrito que essa aquisição é um arrendamento. Mas, da mesma forma, a substância ela ainda prevalece sobre a forma, e segue a mesma linha da UFRS, porém de uma maneira mais fechada. O contrato ele tem que ter pelo menos um dos requisitos de transparência de periodicidade do bem para arrendatária, o valor de compra a preço de barganha, o preço contratual ele deve ser superior a 75% da vida útil econômica do bem, ou o valor presente dos pagamentos mínimos de leasing, que devem ser superior a 90% do valor de mercado do bem arrendado na data de início da operação. Pode passar, professor. A DRE. Em relação à DRE, a USGAP permite a apresentação no formato corrido, na qual as despesas são classificadas por função e deduzidas as receitas totais ou subtotais, nos quais as receitas e despesas são classificadas em grupo, e as despesas devem ser apresentadas por função. No DRE, a gente vê outro ponto em relação aos estoques, porque os estoques, ele teria uma relação com a despesa pela USGAP, que a empresa, ela informou que o custo dos produtos acabados e custos de produto em elaboração de matéria-prima e outros materiais de produção e custos diretos, ganhos e perdas com instrumentos financeiros, como custos fixos e variáveis. E de acordo com os princípios americanos, eles alocam tudo dentro do custo, tanto os diretos quanto os indiretos. Então, na USGAP não tem essa divisão como a gente tem dessas despesas gerais e administrativas, que seriam custos indiretos de produção. Lá todos os custos são alocados no bem. E isso elevaria, consequentemente, o custo do estoque, que impactaria no resultado do exercício. Pronto, professor. Ok, muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Era mais ou menos isso que eu esperava. Eu estou recebendo muita mensagem, estou direto no WhatsApp aqui, porque tem muita gente me reclamando que não está conseguindo problema de conexão, problemas de som, problema da chuva. Tem mais algum grupo que está aqui na sala que vai apresentar? Eu vou... Bom, acho que não já tinha perguntado anteriormente. Então é o seguinte, os resumos desses 3 grupos que apresentaram, vocês podem estar me postando até amanhã, tá? No final do dia, tá? Por conta dessas condições, eu geralmente peço o resumo no mesmo dia. Eu vou deixar para vocês me passarem até amanhã, dia 12, tá? Até as 24 horas, até o final do dia, 3h59, até o final do dia de manhã, está valendo como a participação da nota, tá? Então, o pessoal que não apresentou, eles vão ficar sem a nota do trabalho em grupo e sem a nota da participação oral. Pode enviar o resumo dos artigos dos outros 3 grupos. Tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, fica por aqui então, pessoal. Tá bom?
Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.